Olá, pessoal! Vamos pensar um pouco em tudo o que está à nossa volta. Os prédios, as pontes, os carros, quase tudo que a gente usa depende de aço, cimento e produtos químicos. Eles são literalmente os alicerces do nosso mundo moderno. Só que aqui existe um paradoxo gigantesco. Os mesmos setores que constroem o nosso progresso são também os que mais ameaçam o nosso futuro climático. A grande questão que a gente vai investigar hoje é: como é que se resolve isso? Como a gente transforma esses gigantes industriais em heróis da sustentabilidade? Para a gente desvendar esse quebra-cabeça, preparei um roteiro bem claro. Primeiro, a gente vai entender a fundo qual é o dilema. Depois, vamos falar de grana. Por que essa mudança toda é tão cara? Na sequência, a gente vai ver como os governos estão entrando nesse jogo com regras novas. E, claro, a parte que eu acho mais empolgante: a ciência e a inovação que podem ser a nossa salvação. Por fim, a gente analisa como as empresas estão reagindo e o que o futuro nos reserva. Prontos? Então vamos lá! Então, vamos direto ao coração do problema. A indústria pesada vive um conflito que é quase de novela, sabe? A gente não consegue viver sem ela, mas do jeito que ela opera hoje, talvez não nos deixe viver por muito mais tempo. Ela é, ao mesmo tempo, a base do nosso progresso e uma das maiores, se não a maior, fonte de emissões do planeta. E quando a gente fala grandes fontes, qual é a dimensão real disso? Pensem nesse número: 6%. Só a produção de cimento sozinha é responsável por 6% de todas as emissões de gases de efeito estufa do mundo. Para colocar em perspectiva, isso é mais do que o continente africano inteiro emite. E a indústria do aço? Bota mais 6% na conta. Juntos, a gente está falando de uma pegada de carbono colossal vindo de apenas dois materiais que são essenciais para tudo. E aqui está o dilema na sua forma mais pura. De um lado, os pilares da sociedade moderna: o aço, que ergue nossos arranha-céus, o cimento, que pavimenta nossas cidades. Do outro lado, a consequência química que parece inevitável desses processos: uma liberação massiva de carbono na atmosfera. A pergunta de $1 milhão é: como a gente pode ter um sem o outro? Bom, se a solução parece óbvia, é só mudar, por que a gente ainda não fez? A resposta, como quase sempre na vida, está no dinheiro. A transição para uma indústria verde não é nada simples, e o maior obstáculo é o custo. Nós estamos falando de reinventar processos que foram otimizados por mais de um século, e isso, claro, tem um preço altíssimo. E que preço é esse? Olha, a OCDE nos dá uma faixa que tira o sono de qualquer gestor. Produzir o tal do aço verde, usando tecnologias limpas como hidrogênio, pode deixar o produto final até 50% mais caro. Imagina só, pagar 50% a mais por um carro ou pela viga de uma construção. Esse é o tamanho do desafio competitivo que as empresas estão enfrentando agora. Então, o ponto crucial é que as barreiras são várias, sabe? Não é uma coisa só. O custo das tecnologias novas, como o hidrogênio verde, ainda é bem alto. Para construir fábricas novas ou adaptar as que já existem, o investimento de capital é na casa dos bilhões. E tudo isso tem que ser feito sem perder a competitividade para quem continua produzindo do jeito antigo, que é mais barato e, claro, mais poluente. É uma sinuca de bico. Se os custos são tão altos assim, as empresas não vão fazer essa mudança sozinhas, né? É aí que os governos entram em cena. E a Europa está saindo na frente com uma ferramenta regulatória nova e super poderosa que está literalmente redesenhando o comércio global: o CBAM. Mas o que diabos é o CBAM? Pensem nele como um equalizador. A União Europeia está basicamente dizendo o seguinte: se você quer vender seu aço ou cimento aqui no nosso mercado, o seu produto vai ter um custo de carbono parecido com o que os nossos produtores pagam. O objetivo é muito claro: impedir que as indústrias europeias simplesmente fujam para países com leis ambientais mais frouxas. Esse fenômeno tem até nome: fuga de carbono. E na prática, o que isso significa para uma siderúrgica aqui no Brasil, por exemplo? Bom, significa uma nova e gigantesca dor de cabeça burocrática. O produtor agora precisa virar um tipo de detetive de carbono. Ele tem que calcular cada grama de CO2 que foi emitido, não só na fábrica dele, mas também na usina que gerou a eletricidade que ele usou. É uma cadeia de informações super complexa que termina num relatório trimestral. Isso cria uma pressão enorme por transparência e, obviamente, por emissões mais baixas. Ok, a gente já falou de dilemas, custos, burocracia. Parece meio desanimador, né? Mas agora vem a parte mais fascinante de todas, porque a resposta para tudo isso está bem aqui, na ciência e na inovação. Vamos ver como a engenhosidade humana está reinventando processos que, acreditem, não mudavam há mais de 100 anos.
Pessoal, prestem muita atenção aqui, porque essa é a virada de chave. À esquerda, a gente tem o processo tradicional. Você queima carvão para separar o oxigênio do minério de ferro. O resultado é ferro e muito, mas muito CO2. Agora, olhem para a direita. Isso aqui é a revolução. Em vez de carvão, a gente usa hidrogênio. O hidrogênio rouba o oxigênio do minério e o subproduto não é dióxido de carbono. É água, sim, H2O. É uma química quase poética que transforma uma das indústrias mais sujas do mundo num processo que gera água limpa. Incrível, né? E para quem está pensando que isso é coisa de ficção científica, os dados da OCDE mostram que não é. Isso já está acontecendo. Metade de todos os novos projetos de aço de baixa emissão no mundo já está apostando nessa tecnologia. O hidrogênio deixou de ser uma ideia distante para se tornar um insumo estratégico do futuro da siderurgia. E a inovação não para por aí, não. Os cientistas já estão pensando no próximo passo. Processos como o Risarna, por exemplo, estão descobrindo como usar tipos de minério de ferro de menor qualidade, que são muito mais abundantes na natureza. Por que isso é importante? Porque se a gente conseguir usar mais tipos de matéria-prima, o custo do aço verde pode cair drasticamente e isso acelera a transição inteira. Mas, vejam bem, a tecnologia sozinha não resolve tudo. A gente precisa que as empresas a adotem. E aqui, a resposta do mundo corporativo se divide em duas frentes, quase como um cabo de guerra. De um lado, a ação proativa, olhando para o futuro. Do outro, a reparação, tendo que lidar com os erros do passado. Então, as empresas estão se mexendo? Olhem só para esses números. A grande maioria, quase 90% das grandes siderúrgicas, já estabeleceu metas. E mais da metade delas foi além, prometendo zerar suas emissões líquidas de carbono. Isso aqui não é mais um discurso de nicho de uma ou outra empresa. É um sinal claríssimo de que a mentalidade do setor inteiro está finalmente mudando. Este aqui é um belo exemplo do lado proativo da moeda. A responsabilidade vai muito além do carbono. Inclui também o ecossistema local. Ações como o monitoramento de espécies ameaçadas buscam um objetivo superambicioso chamado sem perda líquida. A ideia é que a sua operação industrial não deve, no fim das contas, diminuir a biodiversidade da região. É um olhar para o futuro. Mas existe o outro lado da moeda, a reparação. E o custo de reparar um erro é infinitamente maior do que o de prevenir. Os desastres com barragens aqui no Brasil são um lembrete trágico disso. Acordos na casa das dezenas de bilhões de reais para tentar reparar danos sociais e ambientais. Isso mostra o preço devastador de quando as coisas dão muito, muito errado. É o legado do passado cobrando seu preço no presente. Certo. Então, para onde a gente está indo? Onde o capital está sendo colocado para construir essa nova indústria verde? Os dados nos dão pistas bem claras sobre a direção dessa transformação toda. E para onde o dinheiro está indo na prática? Esse gráfico aqui é bem revelador. A gente vê que o capital está bem dividido. Cerca de 2/3 vão para construir do zero ou substituir completamente as fábricas antigas, o que é um sinal de comprometimento muito sério. O resto do dinheiro vai para adaptar o que já existe e, crucialmente, para pesquisa e desenvolvimento. Isso nos diz que a indústria não está apostando numa solução única, mas sim atacando o problema por todos os lados. Mas um ponto final precisa ficar muito claro. Nenhuma empresa ou país consegue resolver isso sozinho. O aço, o cimento, os químicos são mercados globais. Por isso, a colaboração internacional é absolutamente vital. Fóruns como o Climate Club são essenciais para garantir que todo mundo jogue com as mesmas regras, para que a inovação seja compartilhada e, talvez o mais importante, para criar uma demanda global por esses novos produtos verdes. Afinal, de que adianta produzir aço verde se ninguém comprar, certo? E isso tudo nos leva à pergunta final que eu quero deixar com vocês. O que, no fim das contas, vai ser o principal motor dessa revolução toda? A genialidade da tecnologia, a força da regulação ou será o poder da demanda do mercado, de nós consumidores? A verdade, provavelmente, é que a resposta está na dança complexa entre esses três fatores. E entender essa dinâmica não é só um exercício acadêmico, é o desafio que a geração de vocês terá que resolver para construir o futuro da indústria global. Obrigada.